E nessa segunda-feira nós estamos recebendo o capitão da Marinha Mercante, o nosso juiz, o nosso magistrado, mas enfim, o nosso comandante Koller. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a todos. Muito obrigado por mais esta oportunidade. O Japão tem quase a mesma população do que o Brasil, o Japão. Tem quase a mesma população. Agora, comandante Koller, fale para nós aí se Vossa Excelência teve algum problema, ou problemas de comunicação no Japão. Sim, Tadeu. Para quem viaja, sempre há algum problema de comunicação. Os brasileiros têm um estilo bem interessante e acabam levando na brincadeira, né? Mas a gente logo percebe que o japonês adora o brasileiro, mas adora mesmo. Falou que é brasileiro, eles já se dizem amigos. Por exemplo, Brasil, a pronúncia deles é Brodiru, e amigo é Tomodachi. Então a gente diz que é brasileiro e eles, Brodiru, Tomodachi, né? Então só isso já abriu portas, abriu caminho. E eles são muito formais, muito educados, cumprimentam a gente baixando com um leve gesto de cabeça, e o idioma deles, realmente, para nós, é bastante difícil. Enquanto o nosso tem 26 letras, eles têm 3 alfabetos, e dizem que o brasileiro, que o português se aprende em 4 anos, e que o japonês é de 8 a 10 anos. Isso tudo dificulta um pouco, mas a gente vai levando, nada que prejudique, porque a maioria deles também fala inglês. Para você para o telespectador ter uma ideia, para você agradecer no Japão o simples muito obrigado, até o gesto de cabeça eu incorporei sem querer, né, pelo hábito. Para você dizer muito obrigado, você diz domo arigatou gozaimashita. Se você tiver um pouco de intimidade, numa loja, por exemplo, você acabou de comprar um presente para um amigo, a moça, a atendente, vem com muita simpatia e diz assim, domo arigatou gozaimashita, né? E o brasileiro levava na farra e dizia, domo arigatou gozai muito mais, né? Então, umas brincadeiras que a gente só tinha que rir, entendeu? E ficava todo mundo rindo e estava tudo satisfeito. Para você dizer que uma menina é bonita em japonês, você diz assim, anata totemo kirei desu ne. É bastante difícil, mas a gente vai contornando. Agora, comandante Koller, Vossa Excelência tem orgulho de ser comandante, né? Sim, sem dúvida. Eu atingi o top da minha carreira com 32 anos e depois com 47, 44, eu fui para a magistratura. E tenho bastante orgulho. Sobre a magistratura, você sabe, a gente vai falar quando a gente tiver esgotado os assuntos da Marinha Mercante. Agora, foco ainda no Japão. Sim. Foco ainda no Japão. Sim. Teve algum momento lá que ficou marcado, que seria assim gostoso, que teria um brilhantismo, em que Vossa Excelência fizesse uma confissão, porque uma confissão é mais séria, né? Olha, eu tenho, assim, exatamente confissão, eu vou procurar, né? Eu me lembro agora da minha namorada, que eu já falei que todo final de semana a gente saía para visitar pontos turísticos, e alguns deles milenares, como o Buda de Kamakura, que eu disse que tinha 700 anos ao ar livre. Nós fomos um dia a um templo que tinha mais de 700 anos. E neste templo, depois de nós caminharmos muito pelo Jardim de Pedra, que é ao redor do Jardim de Pedra, que é muito comum lá, nós resolvemos sentar. Eu sentei ao lado dela e olhei, tinha um obelisco alto com os ideogramas japoneses, que não são letras, depois a gente fala disso. E eu perguntei, tia, o que está escrito ali? Ela olhou e desconversou. Aí eu, né, brasileiro, escuta, me diz o que está aí. Ela fazia o último ano de literatura inglesa contemporânea, era uma menina muito ocidentalizada, muito culta, ela tinha que saber aquilo. Aí eu perguntei a ela, ela disse, olha, eu não estou entendendo, eu não consigo ler. Eu falei, como? Você não consegue ler? Para mim é uma admiração.
ela disse para mim assim, a base do nosso idioma são 40 mil ideogramas. 40 mil. Hoje não se usa mais tudo isso. Talvez uns 40 mil, uns 4 mil. Mas tem alguns que nem todo japonês lê. Eu não sei o que é aquilo. Então, é para a gente ver que realmente o Japão é um outro mundo. A outra coisa que me vem à memória é o japonês, falando de forma simples, sem entrar na classificação da fonética, essa coisa toda. Mas o japonês, no lugar do L, ele pronuncia R, e no lugar do R, ele pronuncia L. Quando o navio está em obra no Japão, tem o grupo da tripulação, que vai assumir o navio, tem o grupo de engenheiros e técnicos da Petrobras, que vão para acompanhar a obra e fazer observações e reparos necessários, e tem o pessoal do estaleiro. Toda semana, ou de 10 em 10 dias, havia reunião lá, para a gente ver o cronograma como estava. Numa dessas reuniões, chegou um engenheiro da Petrobras do Brasil, o nome dele é Rufo Beligotti, Rufo. E o Rufo chegou e o comandante aproveitou o momento para apresentá-lo. O japonês, senhor, eu, você, somos chamados, depois do sobrenome, Soares-san, Korya-san. Ele não fala Korya, fala Korya-san. Mister, e como eles são muito respeitosos, eles usam o Mister. Mister Soares-san, Mister Korya-san. Para mim já tinha uma dificuldade. Quando eu era apresentado, as pessoas pensavam que eu era coreano. Pela minha morenice e pelo fato de Mister Korya dar a impressão que é Coreia. Aí eu tinha que explicar que eu era brasileiro, aí pronto, as portas se abriam. No dia que o comandante apresentou o Rufo, ele disse em inglês, senhores, esse é o Mr. Rufo-san. Os japoneses vieram cumprimentá-lo e chegavam e falavam, Mr. Rufo-san, né? Não conseguem falar Rufo, Mr. Rufo-san, né? Aí o Rufo disse, my name is Rufo. E ele, Mr. Rufo-san, e repetia. O Rufo escreveu, my name is Rufo, R-U-F-O. E o japonês, Rufo-san, né? O Rufo teve um insight, meu amigo, tão impressionante. Ele disse, ok, forget it. Esqueça, o meu nome é L-U-F-O, Rufo-san. A japonesa, Rufo-san, né? Só assim conseguiram falar o nome direito dele. Né? Isso são as duas coisas que me vêm à memória agora. Mas há outros casos engraçados, um pouco tristes, que a gente pode abordar aqui. As histórias, elas são infindáveis, né? As histórias. E quem vive e não deixa uma marca, com certeza não está desenvolvendo todo o seu potencial. O seu potencial. E essas histórias são histórias ainda que o Dr. Wesley, que o nosso comandante Wesley tem prazer, né, de narrar. Sim, exatamente. E de comentar conosco, né? Antes de passar para as histórias, eu vou lembrar, o ideograma é vamos chamar assim, um sinal, como se fosse um hieróglifo, que é uma palavra mais próxima do brasileiro, embora esteja mais antiga, né, seja mais antiga, e que ele não traz, ele já traz um som feito, co, ta, ca. Nós juntamos o K com O, o K com A para dar co e K. E ele não transmite o som da palavra, ele transmite a própria ideia, daí ser chamado de ideograma. E você imaginou 4.000 ideogramas. O japonês tem 2 idiomas, um com 46, o outro me parece que com 46 ideogramas, e esse que tem mais de 4.000. Então, é uma dificuldade você aprender a falar o japonês. E alguns sons também soam engraçados para nós, né? Você dizer para o taxista parar aqui, você fala cocô, aqui, né? E eu vou lembrar de uma a respeito aconteceu, eu estava presente. O seguinte, como eu disse antes, de semana em semana, 10 em 10 dias, a gente era chamado para
verificarmos se o cronograma do navio estava acompanhando, tudo certo. Os brasileiros, especialmente a marinhagem, eles logo arranjam um apelido para os japoneses. Havia um que o nome era Sawada, passou a ser Salada, Salada-san, e eles levavam na brincadeira. O outro era Arada, e o pessoal, é melhor falar Parada do que Arada, e o Parada também aceitava. O outro era Kaneda-san, passou a ser Kaneta-san, e ele não ligava, brincava. Um dia nos chamaram para a reunião de cronograma, e eu quase me atrasei. Saí quase correndo, cheguei, sentei, imaginei, vou chegar atrasado. Eu sentei, a reunião não começou. Bom, então não sou eu que estou atrasado. Perguntei para o meu amigo, quem é que está faltando? Ele falou, é o Mr. Penn. Aí eu, quem é? Deve ser o substituto do outro inglês que estava aqui, chamado Mr. Adam, e que é quem acompanha a construção do navio, representando uma sociedade classificadora. E aí entra o Kaneda-san e a reunião começa. Eu falei, ué, vai ser sem o Mr. Penn? Aí ele disse, não, Collier, era o seguinte, o nome do cara é Kaneda, passou a ser Caneta. Agora que o pessoal já fala mais inglês, ele foi promovido, agora é Mr. Penn. Mr. Penn. Boazinha, né? Temos 1 minuto e 36 segundos. Então vamos contar rapidamente. Eu vou ler no meu livro uma história muito engraçada, Galinha no Grito. Nesse restaurante, havia um restaurante lá que era Galinha no Grito. O comandante... Essa da pena é boa, Da pena é boa, Mr. Penn. O Galinha no Grito, haviam as 3 garçonetes. Elas tinham no peito escrito número 1, número 2, número 3 em japonês, Ichiban, Niban e Samban, para a gente não ter intimidade com elas. Nas primeiras vezes que nós chegamos lá, o colega meu, o Abel, abraço, Abel, ele disse, olha, essa menina está simpatizando contigo. E eu fui levando na brincadeira, o tempo foi passando, 1 mês, e aí eu acho que a menina se apegou um pouco mais, e no dia que na véspera da gente vir embora, eu disse para ela, amanhã às 10 horas nós estamos saindo, vamos para o Golfo Pérsico, de lá para o Brasil, agradeço a você, fui muito gentil com ela. No dia seguinte, 10 horas da manhã, nós estamos na ponte de comando, preparando o navio para sair, com muito cuidado, como se ele fosse um bebezinho, com todo cuidado, embora tivesse mais de 3 maracanãs de comprimento. E ele então disse para mim, olha, vai lá, era 10h20, vai lá e olha quem está, vai ali na lateral e vê quem está lá. Eu olhei, vou ler no final. Vou ler no final. A menina estava perdida no meio dos engenheiros e técnicos japoneses, com um presente segurando no peito. Era a Samban, no cais do estaleiro. Eu senti um nó na garganta quando vi aquilo e me arrependi de ter encorajado o afeto. Até hoje eu não esqueço disso. Foi, assim, bastante tocante. Bastante tocante. Acabou o tempo? Sim. Então, queremos agradecer a presença do nosso juiz, do nosso magistrado, e agora, né, falando sobre a sua trajetória como capitão da Marinha Mercante, o nosso comandante Collier. Excelência, foi um prazer em recebê-lo, uma ótima semana. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Nós voltaremos na sequência, por favor.